Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Em nome de Allah, o clemente misericordioso, louvado seja somente Allah, o Senhor do Universo, e que a sua paz e as suas bênçãos estejam sempre sobre o profeta Muhammad, bem como sobre todos os outros profetas por ele enviado. E que a paz e as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala estejam também sobre aqueles que seguiram o exemplo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dentre os seus companheiros, a sua família e todos nós que seguimos o exemplo desse último profeta e o mais importante de todos os profetas já enviados à humanidade. Que a paz e bênção de Allah subhanahu wa ta'ala estejam com vocês, que hoje nos encontra mais uma vez aqui no canal Córdoba para ouvir, para aprender e para absorver mais algo da Sharia, algo da nossa religião, algo das nossas tradições, algo das tradições que foram reveladas ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estamos ainda nessa série das 20 técnicas do que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se utilizava delas para passar a sua mensagem, para explicar coisas, para divulgar a religião e divulgar o conhecimento que foi ordenado a ele que divulgasse, que é o conhecimento do Alcorão Sagrado, o conhecimento da revelação, o conhecimento do Islã. Eu lembro que entre o Alcorão e a Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não existem diferenças no tocante à legislação. Uma sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um mandamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é tão importante como um mandamento no Alcorão Sagrado. Algumas pessoas podem perguntar, mas espera aí, mas o Alcorão é mais importante do que a sunna? Sim, o Alcorão como texto é mais importante do que a sunna. O Alcorão como texto, como livro, é mais importante do que a sunna, mesmo porque o texto do Alcorão Sagrado é um texto sagrado. Enquanto o texto da sunna, as palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não eram necessariamente sagradas, mas tanto o Alcorão Sagrado como a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, elas vêm de uma mesma fonte, tá? Ela vem de uma mesma origem que é Allah subhanahu wa ta'ala, ou seja, a revelação de Allah subhanahu wa ta'ala se deu de duas formas, de forma de Alcorão e de forma de Sunna, ou de tradições do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de forma de seus atos, das suas palavras, do seu comportamento e etc. Com essa consciência, entendendo a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dessa forma, vemos que essas narrativas que nós tratamos aqui nesses programas e nessa série, elas não são narrativas ou ideias ou filosofias de um beduíno ou de um árabe comum do deserto. São os ensinamentos, são as diretrizes dadas por Allah a este homem chamado Muhammad, filho de Abdullah, sallallahu alaihi wasallam, e que está aqui hoje, preservada há mais de 1400 anos, para que você possa comigo aprender cada vez mais e se tornar uma melhor pessoa, um melhor indivíduo, e nesse caso, dos nossos encontros, um melhor professor, um melhor ensinador, né? Uma pessoa que melhor passa as informações às pessoas. Vimos entre várias técnicas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam já nos últimos 10 ou 11 programas, e hoje nós vamos falar sobre uma técnica bem interessante, que é transformar alguma pergunta em algo que seja ainda mais benéfico ou proveitoso para a pessoa. Muitas vezes a pessoa faz uma pergunta que a pergunta não é necessariamente relevante, não é necessariamente importante. Quando você percebe isso, é claro que você vai responder, você vai tentar responder da melhor forma possível, mas quando você vê que a pergunta não tem uma relevância tão alta assim, o que você faz? O que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia e o que nós devemos fazer? Devemos mudar essa pergunta, ou seja, moldar essa pergunta para algo... Desculpa. Moldar essa pergunta, mudar essa pergunta para algo que seja mais benéfico, que seja mais proveitoso para aquela pessoa
que está perguntando. Por exemplo, uma vez veio um homem ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e perguntou: quando que vai ser a hora? Quando vai ser o dia do juízo final? Ele queria uma data preferencialmente até com um relógio. Ou seja, quando vai ser o dia do juízo final? Nós sabemos que o dia do juízo final ainda vai demorar um pouco para vir. Apesar que, com os últimos acontecimentos da nossa comunidade e fora dela dos últimos anos, a impressão que nós temos é que o dia do juízo final vai vir a qualquer instante. Mas nós sabemos por alguns sinais que ele ainda vai demorar para vir. Mas saber o dia ou a hora de quando ele vai vir, se eu falar para vocês que ele vai vir em 200 ou 300 anos, não beneficiaria ninguém. É o tipo de informação que nem te aproxima do paraíso e nem te distancia do inferno. Ou seja, uma pergunta meio fora de relevância. Ou seja, mas tudo bem, foi feita a pergunta, a gente respeita a pessoa que pergunta. E o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam então ele faz? Quando perguntam ao profeta Muhammad ao profeta, quando é a hora? Quando que é o dia? Quando que é a hora do dia do juízo final? O profeta então vira e responde: o que você tem preparado para esse momento? O que você tem já preparado para esse momento? O beduíno então perguntou: eu não tenho preparado, não tenho feito muitas orações e nem pago muito zakat. O que eu mais tenho preparado é o meu amor por Allah e pelo seu mensageiro. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam então responde: neste dia você vai estar com quem você amou aqui em vida, com uma pessoa que você amou aqui em vida. Olha que interessante isso. O dia exato do dia do juízo final, nem o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabia, porque numa outra narrativa, hoje Gabriel pergunta ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quando que é o dia do juízo final, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam responde: não sabe o perguntado mais do que o perguntador, mais do que quem está perguntando. Né? No hadith Jibril, né? No dito do anjo Gabriel, onde ele vem em forma de gente e se personifica em forma de um beduíno e vem conversar com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e quando ele sai, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz para os seus companheiros que aquele era Gabriel, o anjo Gabriel, e ele veio para ensinar-vos a vossa religião. Então nem o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabia da hora do dia do juízo final. Então, ainda que ele não soubesse a resposta, e pelo fato da pergunta não levar tanto a um objetivo proveitoso, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam então lapida a pergunta com uma outra pergunta e pergunta para esse beduíno: tudo bem, você quer saber quando que vem a hora, quando que vai ser o dia do juízo final? O que você tem preparado para esse dia? O que você tem preparado para esse dia? E essa pergunta é uma pergunta que nós temos que fazer sempre para nós mesmos. Né? O que nós temos preparados para o dia do juízo final? Eu sempre pergunto: se nós morrêssemos agora, estaríamos prontos para morrer? Estaríamos preparados para o dia do juízo final e para o julgamento de Allah subhanahu wa ta'ala no dia do juízo final? Eu não tenho dívidas para trás, eu não falei mal do meu irmão muçulmano, eu não prejudiquei ninguém, eu não prejudiquei ao meu irmão, eu não menti, eu não depreciei a imagem do meu irmão, eu não fiz nada disso. Será que eu não fiz nada disso? Será que eu estou pronto para encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala e estou pronto para o meu juízo, estou pronto para o meu julgamento? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam então pergunta: o que você tem preparado para esse momento? E o beduíno então responde: eu não tenho muitas orações oferecidas e nem muitos zakat. Quando ele fala que ele não tem muitas orações, ele não está falando das 5 obrigatórias, ele está falando das sunnas. Né? Tipo, talvez ele não acorde muito de noite para rezar, ele não reze muito sunnas entre uma oração e outra, e etc. E nem tem pago muitos zakat. Talvez ele não tinha condições de pagar o zakat ou de estar constantemente pagando o zakat. O que mais importante ele tinha era o amor por Allah e o amor pelo seu mensageiro. E nisso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que nesse dia você vai estar com quem você amou quando em vida. E esse hadith refere a um outro hadith,
onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: Al-mar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyamah. Ou seja, a pessoa vai estar com quem ela ama no dia do juízo final. Portanto, meus irmãos, cuidado com quem vocês desprendem esse amor. Cuidado com quem vocês dedicam este amor que vocês têm com vocês. Porque no dia do juízo final, você vai estar com quem você amou. Essas pessoas que amaram cantores ou amaram vocalistas de uma determinada banda, guitarrista de outra banda, um determinado ator, um determinado político, e dedicou a vida a essas pessoas, né? Dedicou esse amor todo a essa pessoa, lembre-se que você pode estar com ela no dia do juízo final. E dependendo quem for, a gente sabe onde ela pode estar, né? Onde ela pode, ou pelo menos onde existe a maior possibilidade dela estar. Portanto, o amor sincero tem que ser o amor entre os muçulmanos, o amor por Allah e o amor pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esse é o amor verdadeiro. São para essas pessoas que você tem que dedicar esse amor. Então, tome muito cuidado com quem você dedica esse seu amor. Essa pergunta do beduíno, na verdade, foi uma pergunta bastante recorrente entre os incrédulos de Medina. Não que esse beduíno fosse um deles. Esse beduíno falava que ele rezava e pagava o zakat, ou seja, ele era muçulmano, ele acreditava na mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porém, essa pergunta sempre foi feita ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentando desmentir a mensagem ou colocando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em prova, né, de que ele não era o profeta e, portanto, ele não saberia a resposta. E na verdade, o que nós sabemos é que essa resposta não existe em nenhum livro sagrado, nem nas mensagens anteriores reveladas aos outros profetas anteriores ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e nos outros livros revelados antes do Alcorão. Você não tem uma data X específica, nem em que ano, nem daqui a quantos anos, nem daqui a quantos dias, em que dia, em que mês, em que dia da semana. Certo? Você não tem essa resposta, portanto, essa nem mesmo era uma pergunta válida dos incrédulos de Medina, testando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ficamos por aqui por hoje. Na verdade, teríamos até mais uma outra informação a passar, mas no meu tempo, meu amigo ali da técnica já me anunciou que eu tenho que fechar aqui esse capítulo. Ficamos então, inshallah, com o nosso próximo encontro. Um outro exemplo, outros dois exemplos narrados pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tentativa de ensinar melhor as pessoas. Este era o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Rasul al-Muallim, ou seja, o profeta o ensinador, aquele que ensinava, o professor, o que passava as informações. Muito obrigado por mais esse dia, muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado por estarmos aqui relembrando no canal Córdoba Internacional as tradições do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shukran jazilan wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.